Muito obrigada a todos. Neil, it's your turn. The floor is yours. Thank you for being with us. It's an honor and a pleasure to have you and Mariana here today. Great, Rachel, and thank you so much for the opportunity to be here. Such a pleasure to meet you all. I wish we could be doing this in person, but this will have to suffice. So again, thank you. Let me start by sharing my screen, please. And hopefully you all can see this. I'm going to magnify the slides. Okay, so I'm going to be presenting along with my colleague, Dr. Vale. We've been working together closely for the past year on this topic of infectious disease emergence and the destruction of nature. We have no financial... Nós não temos nenhum conflito de interesse, nem financeiro. E para nos ajudar nessa discussão, quero garantir que nós concordamos em algumas definições. Então, eu proponho algumas definições nesse slide. E claro que de uma pessoa para a próxima, esses termos podem ser diferentes em definição, mas eu uso o termo patógeno para um organismo que provoca doença. Como vocês sabem, é um patógeno humano com um animal, uma fonte de animal não humana. E doenças que surgem infecciosas são aquelas que têm incidência em humanos, que ameaça o aumento no futuro, e temos também transmissão de patógenos de animais para pessoas. E não tem uma definição totalmente universal. Quero começar compartilhando essa imagem de um trabalho publicado em 2008 no jornal, no Nature. Ele mudou a trajetória da minha carreira. Eu sou formado em medicina e da vida de pessoas na clínica de tuberculose. Quando eu estava na escola médica, na faculdade de medicina, eu queria trabalhar na interseção de saúde humana. Eu nunca podia ver como os dois tópicos estavam conectados e trabalhar com professores da escola médica, eles me explicavam isso para mim. Mas quando eu li esse trabalho em 2008, e aí acendeu uma lâmpada na minha cabeça e pela primeira vez eu consegui ver como a saúde humana é muito ligada à saúde do planeta. Ele via doenças infecciosas que surgiam e mostrou que elas estão cada vez mais recorrentes no mundo desde os anos 1940. E a maioria delas vem de animais, sobretudo a vida selvagem. Então, continua na conclusão, descreve como os humanos interagem com a natureza e tem impacto das doenças infecciosas e seu surgimento. E essas doenças zoonóticas ou infecciosas com origens animais não são aleatórias ou eventos isolados. E isso são exemplos como antrax, raiva, a varíola do macaco que está correndo agora, ebola, zika, HIV, uma nova influenza, talvez a Covid também. E se fôssemos analisar só os últimos 104 anos, nós veríamos que nós temos 5 pandemias além da Covid. Então, é difícil, não é certo dizer que a pandemia da Covid é um evento único. 6 pandemias mandaram mais ou menos 90 milhões de pessoas e 5 delas originaram de animais, se não todas as 6. Então, a questão aqui é que doenças zoonóticas ou doenças infecciosas de origem animal têm um grande impacto no bem-estar humano. Veja só, tudo isso nos faz perguntar por que elas estão aumentando. Tem vários fatores por trás disso. Só que antes dos grandes, que é o foco da conversa de hoje, temos o desflorestamento, a degradação da floresta. E claro que as terras mudam na forma do desflorestamento, talvez seja o maior motivador das doenças infecciosas, esse surgimento. A segunda categoria é essa pipeline de comércio de vida selvagem comercial, né? E também o problema de biossegurança no cuidado animal, o problema dos cuidados animais e, claro, em quarto lugar, a mudança climática. Esses são alguns dos motivos pelos quais elas surgem cada vez mais, mas são 4 das maiores razões pelas quais vemos cada vez mais o surgimento dessas doenças e seu espalhamento. Então, eu dei uma questão para aprendermos nos comentários de hoje, é que as atividades humanas estão motivando e acelerando o ritmo do alastramento dos patógenos para as pessoas. E, na verdade, nós somos responsáveis
em várias instâncias pela liberação desses surtos em nós mesmos. E quando você tem uma decisão consciente nesse sentido. Não são questões inevitáveis que levam ao patógeno, mas atividades humanas que estão motivando esse surgimento de doenças infecciosas. E muito isso ocorreu nos últimos 2 anos e meio, com a Covid, milhões de pessoas morreram, mas os especialistas falam que décadas onde os líderes mundiais têm que investir mais. A Covid trouxe um movimento mundial para diminuir a pandemia de futuro. As pessoas dos mais altos níveis de governo estão falando sobre isso. E, para isso, teremos que corrigir as falhas das abordagens anteriores à pandemia. Então, o que isso nos traz em termos de impacto? Temos que investir na prevenção, na preparação e na resposta à pandemia. Prevenção é evitar uma pandemia. Para começo de conversa, preparação, aumentar a capacidade de responder de agir se uma pandemia ocorrer e resposta, implementar intervenções quando estiver ocorrendo uma pandemia. Então, estamos no meio de uma resposta de pandemia porque a Covid não terminou. E o baixo investimento de qualquer um deles, não vamos conseguir baixar o risco de ocorrência de outra pandemia, ou se houver outra pandemia, nós vamos ter problemas de gerenciamento dela. Agora, até hoje em dia, na discussão de futuros trabalhos, agora em diante, nós estamos vendo que a prevenção de pandemia está sendo negligenciada com frequência. Um exemplo aqui é do painel independente de alto nível da G20. É um grupo dos 20 países mais ricos do mundo e eles fizeram um painel independente sobre financiamento do comércio para preparação, resposta mundial no ano passado. Eles criaram esse painel e vocês vão ver que o nome tem preparação e resposta e a prevenção não está incluída no nome, só mencionada como um pensamento só no site desse painel. Mas eu vou dar outro exemplo aqui. Aqui temos a Organização Mundial de Saúde, a OMS, painel independente para preparação e resposta. Mais uma vez, prevenção não sequer é mencionada no nome desse painel. E o relatório final foi lançado em maio do ano passado, chamado Covid-19, que seja a última pandemia. Mas, nesse relatório de 86 páginas, só tem uma menção de desflorestamento, desmatamento, 2 menções à vida selvagem. Como é que eles querem acabar com a pandemia se eles estabelecem essas vozes que não estão falando sequer sobre os motivadores, o motivo pelo qual as doenças infecciosas de origem animal estão surgindo? Então, por que o setor público costuma negligenciar a prevenção da pandemia? Tem alguns motivos que eu iria propor. A primeira coisa, as disciplinas acadêmicas tradicionais, elas limitam o pensamento sobre questões complexas. Muitos especialistas não têm treinamento, capacitação em ecologia, antropologia, zoologia, daí por diante. Segundo motivo, os líderes de saúde pública geralmente focam em vitórias de curto prazo, que espelham os prazos políticos em vez de esforços de longo prazo. Então, o foco geralmente está no prazo de 3, 4 anos, em vez dos próximos 10 a 20 anos, nas próximas gerações de pessoas. E o terceiro motivo, geralmente é difícil mensurar o sucesso da prevenção da pandemia. O objetivo da prevenção da pandemia é evitar que ela ocorra, mas não existe um cenário oposto ou contrafatorial. Então, nós temos um sucesso da prevenção da pandemia, o mundo jamais saberá que uma pandemia foi sequer prevista, evitada, e também o viés de inação, a natureza humana, que as pessoas tendem a esperar que as coisas aconteçam em vez de agir proativamente para evitar que elas aconteçam. Então, o que é a prevenção de pandemia? Bom, aqui são 2 categorias que eu proporia agora. A primeira categoria é o que eu diria prevenção secundária, ou seja, a preparação da pandemia, uma forma de pensar nisso e conter as infecções iniciais, quando elas surgirem, quando houver o surto. Então, o que eu estou discutindo agora, a Mariana vai discutir também, é prevenção primária, e é prever o espalhamento, o alastramento de animais para pessoas. Você nem tem sequer um surto. E também melhorar a segurança laboratorial. Estamos falando sobre termos que investir em upstream, em prevenção primária, ou senão nós não conseguiremos evitar a próxima pandemia. Agora,
Por que o foco na prevenção secundária não é suficiente? Por que ela é insuficiente? Não me levem a mal. Acreditamos que isso seja crítico para a prevenção secundária. Vacinas, boa vigilância, resposta ao surto, mas são aqueles que são insuficientes de salvar vidas de agora em diante da pandemia. Então, por que a prevenção secundária é insuficiente? Bom, primeiro motivo é que nenhuma intervenção é perfeita, inclusive a primeira, e as doenças que surgem geralmente lutam contra a sabedoria clínica, por exemplo. Dá uma olhada nos esforços para a Covid, até em países com sistema de saúde avançado, ou nos últimos 10 anos, nós temos cada vez mais e mais doenças infecciosas, ebola, zika, agora Covid, ou SARS-CoV-2, e vamos continuar, temos surpresas de doenças infecciosas no futuro. Claro que não vamos saber tudo sobre essas doenças infecciosas. O segundo motivo é realmente o alastramento. Falamos sobre esse movimento de animais patógenos para pessoas, mas esses patógenos, quando eles podem voltar para animais, desenvolver variantes dos animais, se espalhar novamente em pessoas. E quando você tem previsão secundária, você não vai abordar essa questão do spillback, e que é uma das principais teorias do surgimento das variantes da Covid em 2021. E também temos uma questão de falta de informação e de desinformação. Tem tantas informações erradas nas mídias sociais, na internet. Até para enfatizar essa questão, dá uma olhadinha nos países com praticamente suprimento infinito de vacina, que não conseguiu levar a uma vacinação completa da população por conta da desinformação de vacina. Então, a questão de secundária, a degradação ambiental, o impacto na saúde humana é uma questão de igualdade. As pessoas que têm responsabilidade por degradação humana são as mais suscetíveis aos efeitos adversos, e as ferramentas e os esforços de preparação são distribuídos de maneira desigual. Nesse momento, por exemplo, 80% da população dos Estados Unidos e do Canadá tem uma versão da vacina da Covid, comparando a 21% da população do continente todo da África. Existe uma grande desigualdade. Então, se nós continuarmos a escolher não investir na prevenção e aplicar isso para os países mais ricos e deixar os países mais pobres do mundo a própria sorte, nós não conseguiremos acabar com pandemias. E como vai reduzir e como vamos enfrentar a ação como vamos impedir o desflorestamento e acabar com a degradação? Precisamos de comunidades que moram em áreas de alto desflorestamento, que eles proíbam ou regulem o comércio de vida selvagem, os riscos que elas representam, e melhorar o controle de infecção e de zootecnia animal. Nós queremos esse modelo de queijo suíço, onde você constrói vários balanços, vários equilíbrios, várias qualificações. Se um falha, você tem outro nível para evitar. Se você, além da primária, além da secundária, temos que ter um investimento inteiro para salvar vidas de agora em diante. Eu só quero falar rapidinho e descrever um grupo de animais que geralmente é implicado no surgimento de doenças infecciosas, são morcegos. Eu quero falar que muitos serviços ecológicos importantes que as pessoas confiam, como panel plants e o controle de populações, mas eles são geralmente conhecidos como eles são portadores de alguns vírus, como ebola e outros. São vários motivos que contribuem para que os morcegos têm essa capacidade de espalhar doenças para os humanos, como voar longas distâncias. Então, aqui uma parte do trabalho que eu estava lá no CDC, tem mais de 10 anos, que é o Centro de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, estava na parte lá de Nigéria, chamada Indari, e vou contar uma história. Eu não quero verificar nenhuma prática, não quero confirmar, validar nenhuma prática, eu quero falar que no mundo todo as pessoas estão interagindo com morcegos, seja intencional ou não. E temos que ter ciência de como eventos de alastramento acontecem e dar às pessoas as ferramentas para permanecerem seguras. Então,
nós vimos sobre um festival de caça aos morcegos anual, e 2 vezes por ano as pessoas podem entrar numa caverna. Então, só alguns homens têm acesso ali. Ninguém pode entrar nas cavernas fora dessas 2 vezes por ano. E eles entravam lá e estavam batendo nas paredes e buscando os morcegos. Então, aqui, e também agitando lá para provocar, agitando um bambu. Então, o motivo desse vegetal era expor a patogênios, acabava expondo a patógenos, perdão. E essas cavernas havia uma espécie que era um reservatório reconhecido de um vírus muito mortal. Então, aqui outra foto de caçadores de morcego, dá para ver ali em seu pescoço, que estão pendurados ali. Não interajam com morcegos, não toquem neles se você tiver o treinamento próprio, porque é um risco à saúde. Aqui outra foto de alguns que foram caçados. Então, quando nós queríamos trabalhar com parceiros na Nigéria para compreender o que estava acontecendo, como eu falei, você só pode entrar lá 2 vezes por ano, então nós tínhamos que ter permissão para entrar na gaiola do rei local. Então, ele nos deu permissão para entrar fora do festival, para darmos exemplos desses morcegos. Então, aqui você tem um rastreamento até a selva para chegar lá, e nós tínhamos veículos AK-47, porque, infelizmente, tem uma instabilidade na área dos grupos terroristas. E meu amigo Mike está ali no fundo, o Kay está lá no fundo, e o Mike está no início, o Kay está no fundo. Então, você tem que ter EPI, e você, quando entrar na caverna, você só vê com uma lanterna que está apontando. Ali você tem insetos, sapos, lagartos, lagartixas, tudo voando para tudo quanto é lado. Então, eu com certeza estava num lugar muito feliz naquele momento. Mas durante esse trabalho nós identificamos que os morcegos têm à disposição alguns vírus perigosos, como relacionados à raiva, e também a nova espécie de bactéria que é capaz de infectar pessoas. Claro, nós trabalhamos numa comunidade ao redor dessas cavernas, ver que tipo de precauções as pessoas estão tomando, e descobrimos que menos de 5% dos caçadores que vão para as cavernas já foram vacinados para a raiva, por exemplo. Então, não havia sequer uma vacina do ebola disponível na época do estudo. Então, temos que investir na saúde das comunidades que estão em risco desse alastramento, porque são as pessoas que têm menos recursos para permanecerem seguras e precisam ter acesso, porque temos que evitar que eles fiquem doentes e que o mundo permaneça seguro. Então, nos últimos minutos da apresentação, eu quero falar sobre essa coalizão que a doutora Vale e eu integramos, que é evitar a pandemia na coalizão Fonte. São coalizões que são de conservação, saúde pública, indígenas, direitos de indígenas e mais. Então, o grupo é focado em tentar evitar a próxima pandemia. Então, você pode ir lá no nosso site, está bem ali. E, infelizmente, nós estamos num momento em que muitas pessoas do mundo com privilégios socioeconômicos estão esquecendo que nós ainda estamos no meio da pandemia. E existe uma possibilidade real de que a janela de oportunidades global se feche, ou seja, não implementaremos a reforma que precisamos no mundo todo para deixar o mundo mais seguro. Mas eu quero identificar que existem 3 oportunidades reais disponíveis no próximo ano, 1 ano e meio, para mudar a vulnerabilidade mundial às pandemias de agora em diante. A primeira é o Fundo de Pandemia Internacional. O G20 criou esse fundo de pandemia em abril desse ano. Hoje o Banco Mundial está decidindo se vão criar ou não. E tem um risco de que a prevenção do alastramento seja excluído desse fundo, que é problemático, porque muita gente no setor de saúde pública acha que o setor de conservação vai cuidar da floresta. Isso não é verdade. Sabemos que o setor de conservação não recebe os fundos necessários. Então, não podemos simplesmente presumir que o setor de conservação tem recursos suficientes para fazer seu próprio trabalho. E a recomendação para esse fundo pode ser encontrada também ali embaixo no site. Segunda oportunidade é que a Assembleia Mundial do Mundo, que é o corpo governante da OMS, está negociando um acordo da pandemia, que o mundo vai superar as deficiências
da arquitetura global atual da pandemia, que nós aprendemos nos últimos 2 anos e meio, que a Covid expôs. Agora, as negociações para isso podem tomar a forma de um tratado que está acontecendo agora, e o órgão negociador internacional, o resultado final deve ser esperado daqui a alguns anos. Eu queria só destacar que o Brasil, o Tovar da Silva Nunes, é vice-presidente desse órgão de negociação internacional. 6 países têm seus vice-presidentes, o Brasil é vice-presidente do INB. Claro que seja de interesse para alguns de vocês nessa reunião. Existe o risco de que a prevenção do relacionamento seja excluído, e a recomendação pode ser encontrada também no site lá embaixo. Oportunidades número 3, uma convenção de diversidade biológica. Nesse momento, na verdade, semana passada, no Canadá, houve uma grande reunião do CBD, que basicamente faz parte das Nações Unidas, e estavam discutindo um arcabouço para salvar a biodiversidade mundial para a próxima década. E o primeiro esboço desse arcabouço negligenciou completamente as interações entre atividades humanas e ambiente, animais, como causa da pandemia. É imperativo que esse arcabouço seja acordado nesse ano, esperamos que inclua prevenções do alastramento de patógenos. Tem mais ali também na parte de baixo do slide. Podem ir nesse site. Doutora Vale, nossos colegas e eu publicamos um trabalho no Nature para discutir esses tópicos. Podem ir lá no site. E só queria destacar que muitas soluções que eu sugeri hoje, como interromper o desflorestamento para parar o espalhamento, ajuda a abordar a mudança climática. Estamos na convergência, e também a perda de biodiversidade. Estamos na convergência da destruição da natureza, e isso vai ter grandes impactos no bem-estar de pessoas e vai levar a desigualdades, se permitirmos que isso continue acontecendo de forma descontrolada. Existem soluções comuns. Quando investimos na prevenção da pandemia, também estamos reduzindo a perda de biodiversidade. Estamos pensando em vários setores para achar uma oportunidade onde todos ganhem. E o último ponto que eu quero destacar eu tenho foco hoje em doenças infecciosas, eu sou médico, eu consulto pacientes, mas estou trabalhando numa organização de desflorestamento que eu vejo conservação como saúde pública. Tudo o que fazemos para salvar a natureza tem benefícios na saúde humana. As pessoas precisam da natureza para sobreviver. E se não tivermos oceanos, se não tivermos floresta tropical, um clima estável, nós vamos liberar muito sofrimento e vamos aumentar a mortalidade em nós mesmos. Temos que ver a conservação como saúde pública. Muito obrigado. Eu vou repassar para minha colega, a doutora Vale. Obrigado pela oportunidade. Excelente fala, muito esclarecedora. Passo a palavra agora para a doutora Mariana Vale, e depois a gente segue com perguntas para os palestrantes. Por favor, doutora Mariana. Obrigada. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tudo certo? Estão vendo minha tela? Sim, dá para ver. Yes. Joia. Muito obrigada por esse convite. Eu sou a doutora Mariana Vale, do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e hoje eu vou falar um pouco, brevemente, sobre qual é a probabilidade da gente ter uma pandemia surgindo na Amazônia, né? Então, ou não, e também falar sobre o custo de um programa de prevenção de pandemias baseado em ação ambiental. Então, eu sei que essa aqui é uma audiência que tem muito conhecimento sobre o contexto socioecológico amazônico, e eu espero poder contribuir com alguma novidade, ou pelo menos aprender muito com vocês também. Então, as referências, elas ficam sempre aqui no canto inferior direito da tela. Então, o Neil apresentou muito bem, né, a base conceitual da relação entre questões ambientais e emergência de doenças, né? Então, acho que vocês já devem ter visto, né,
essa estatística de que 75% das doenças infecciosas emergentes elas vieram de animais, então a gente tem muitas pandemias de origem zoonótica, como o próprio Neil falou, e elas estão aumentando enormemente de frequência. E por que isso acontece? Né? Isso que a gente vai explorar hoje no contexto que é relevante para a Amazônia. Então, existem algumas características dos hospedeiros que são importantes. Aqui eu vou mostrar aqui, esse é um trabalho de 2017. Então, como o próprio Neil disse, isso aqui já isso é ciência antiga, né? Não é novidade que veio junto com a Covid. A comunidade científica vem alertando há muito tempo que essas emergências de novas doenças está aumentando em frequência e estudando as características desse fenômeno, né? Então, uma característica importante, então, aqui, por exemplo, a gente vê quais são as ordens de mamíferos que estão mais associadas com esse spillover, né? Com a passagem de patógenos do animal silvestre para o homem. E morcegos, primatas e roedores têm assim, uma predominância nesse sentido. Então, muitos casos registrados dessa passagem, por diferentes características que a gente pode discutir depois, se vocês quiserem, por que cada um desses grupos tem essa prevalência, né? E tem um componente que é o comportamento humano, como o Neil já falou, né? Então, assim, se a gente olhar, por exemplo, esse trabalho de 2015, ele associa uma lista de comportamentos humanos ao número de eventos de emergência de doenças infecciosas. A gente vê aqui no topo total a mudança do uso do solo. Então, a gente está falando, sobretudo, de desmatamento em florestas tropicais. Então, como é que esse comportamento gera, né, emergências de novas doenças? Essencialmente, é bem simples, né? O desmatamento e o tráfico de animais silvestres, que vem junto com o desmatamento, coloca as pessoas e também os nossos animais de criação em contato com animais silvestres que carregam patógenos, muitas vezes novos patógenos. Então, como é que isso se dá no contexto do desmatamento, que é tão importante para a Amazônia, né? Então, existe muita evidência científica de uma relação direta entre desmatamento e emergência de doenças, por exemplo, ebola na África, Nipah na Ásia, a reemergência, né, de malária, então surtos de malária na Amazônia, vocês devem conhecer isso muito bem, né, a malária de fronteira, que é característica da Amazônia, aquela malária que vem acompanhando a fronteira do desmatamento, então muita evidência científica nesse sentido, com certeza. E esse estudo aqui, bastante interessante, de 2018, ele mostra aqui um desmatamento, uma paisagem com mais de 25% da área desmatada aumenta enormemente e significativamente a probabilidade da transmissão viral. Então, no contexto da Amazônia, em princípio, a gente pode dizer que está tudo bem, afinal de contas, a Amazônia tem, né, cerca de 80% da sua cobertura vegetal em pé. Mas, em regiões muito desmatadas, como o Arco do Desmatamento, existem várias paisagens com muito mais de 25% de desmatamento que estão, então, em risco para transmissão, né, viral, o spillover. Então, dado esse contexto bem rápido, né, o que aumenta a probabilidade, o que interfere com a probabilidade de emergência de uma nova doença infecciosas? Eu aponto aqui 3 fatores importantes, né, para a gente conseguir identificar quais são as regiões de risco. Primeiro, o tamanho da população de animais silvestres. Segundo, o tamanho da população humana e de animais de criação. E a taxa de contato entre a população humana e os animais de criação com os animais silvestres. Então, vamos destrinchar isso aqui para o nosso contexto amazônico. Vamos começar, então, aqui, né, com o tamanho da população de animais silvestres. Então, lembrando que a gente, né, apontou 3 grupos como particularmente importantes de serem monitorados. Então, os morcegos, os primatas e os roedores. Vamos ver como é que está a diversidade desses grupos na Amazônia. Então, aqui, essa aqui é a diversidade de roedores no mundo. Quanto mais quente a cor,
maior a diversidade, né? Maior o número de espécies. Então, na Amazônia, a gente tem 93 espécies. Na verdade, a gente deve ter muito mais do que isso, tá? E a gente vê que a Amazônia realmente tem uma diversidade bastante alta, mas também não maior do que, por exemplo, do que a Mata Atlântica, né? Agora, quando a gente fala de primatas, a gente já vê aí uma importância maior, né, da Amazônia. Então, com uma diversidade enorme de primatas, realmente, temos 92 espécies de primatas, né, descritas. E quando chega em morcego aí, que realmente fica um pouco assustador, né? Olha só a nossa diversidade de morcegos. A Amazônia, sem dúvida, é o lugar onde mais existem espécies de morcego no mundo. Então, a gente é extremamente diverso. O Neil, né, trouxe... a gente sabe, para essa audiência, a gente não precisa explicar a importância dos morcegos, primatas, roedores, do ponto de vista dos seus serviços ecossistêmicos, muito importantes, mas isso é, sem dúvida, um fator de risco, de emergência de doenças na Amazônia. Quais são o que se deve ponderar, né? O contra-risco? Primeiro, a gente não come, em geral, morcego no Brasil. Deve ter aí, talvez alguém possa trazer alguns casos, mas, de modo geral, não é. A gente não consome morcego, não faz parte da nossa cultura. Aqui é uma foto da China. Na verdade, na China também já pararam de comer morcego antes mesmo da Covid-19, né? Associado com a SARS-CoV-1. E uma outra coisa que é importante lembrar também é que a maior parte dos casos de transmissão de doenças que ganharam proporções pandêmicas vem dos morcegos do Velho Mundo, o que a gente chamava de megaquirópteros, são esses, né, lindos morceguinhos raposa. E os nossos morcegos, por alguma razão, existem algumas publicações nesse sentido, lamento, não coloquei nenhuma aqui, não transmitem tantas doenças. Então, isso aí também diminui um pouco esse risco associado à diversidade de morcegos na Amazônia. Mas a diversidade de morcegos na Amazônia é realmente impressionante e muito única. Então, tá. Então, a gente já falou aqui, né, do que a gente tem de diversidade de animais silvestres. Temos também o segundo ponto, né, que é o tamanho da população humana e o tamanho da população de animais de criação. Então, em termos de população humana, na verdade, a gente não tem um grande risco, porque a Amazônia tem uma densidade populacional muito baixa. Então, se a gente observa, por exemplo, esse mapa de risco de emergência de novas doenças, tá? De origem zoonótica, então, isso aí foi publicado em 2017, as cores quentes, de novo, indicam as regiões onde há mais risco. A gente vê claramente uma preponderância do Sudeste Asiático. Por quê? Porque tem uma população humana gigantesca e a Amazônia aparece aí como uma região sem grandes riscos. Então, essa, digamos, é uma vantagem que a gente tem na Amazônia, é uma densidade populacional humana relativamente baixa, mas eu vou mostrar um outro aspecto disso mais para o final um contraponto, mais para o final da apresentação. E também, né, então, o tamanho da população de animais de criação. E aí a gente tem muito, né? Então, a Amazônia brasileira comporta mais de 40% dos bovinos do país. Tá? Então, são muitos. Aqui a gente vê aí a escala. Esse aí é um infográfico do G1 baseado em dados do IBGE. Então, a gente vê aí centenas de milhares de cabeças de gado. E, sobretudo, né, em contato muito próximo com animais silvestres. Então, esse é o tipo né, é o que a gente chama de tempestade perfeita. Algumas pessoas vão dizer, não, mas nos casos que a gente vê, geralmente envolvem suínos ou envolvem frangos, mas não é sempre assim, né? Não sei se vocês têm noção, mas, por exemplo, a pandemia de sarampo, que todo mundo conhece, né, que vem, na verdade, do Velho Mundo, ela se originou, ela é zoonótica também, e se originou no gado. Então, é um fator de risco, sim. E aí, o terceiro fator, então, a taxa de contato com animais silvestres, né? E a taxa de contato com animais silvestres, no caso da Amazônia, tem super a ver, claro, com o desmatamento e também com a caça, tá? Com o tráfico de animais. Então, o desmatamento, eu acho que eu não preciso falar muito de desmatamento da Amazônia para essa audiência, então deixei só 2 slides, eu acho que vocês conhecem, né? Os padrões e as causas por trás do desmatamento na Amazônia, tá?
o arco de desmatamento, o papel da pecuária, o papel da soja nesses processos, o papel também das políticas ambientais do passado e atuais. E o que a gente tem visto, então isso aqui também, certamente vocês conhecem muito bem esses dados do PRODES, né, do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, então aí mostrando as taxas de desmatamento ao longo dos anos, e a gente tem visto um aumento. Esse aqui é um gráfico que mostra só até 2018, mas a gente sabe muito bem que aumentou bastante nos últimos 2 anos. Então, é um fator de risco, sem dúvida, esse aumento do desmatamento na Amazônia. Tá? E, além disso, claro, temos a caça como um fator de risco. Existe pouco dado sobre caça, até porque caça no Brasil de animais silvestres é essencialmente legal, né? Existem poucos dados, mas esse trabalho aqui é bastante recente, de 2020, quantifica o consumo de caça no estado do Amazonas e depois extrapola isso para a Amazônia como um todo, mostrando, então, quais são as principais espécies caçadas, né? O queixada, a paca, que é o roedor, a anta. E isso aí, a gente está falando de um volume de mais de 10 mil toneladas por ano de carne de caça que é consumida na Amazônia. Tá? Isso gira um mercado em torno de 35 milhões de dólares, já é um mercado muito grande, é equivalente, segundo os autores, pelo menos, é equivalente ao mercado madeireiro. Então, assim, é um volume impressionante de carne que é consumida, de caça, e esse aqui, na verdade, é um outro trabalho que investiga o consumo de carne de caça na Colômbia, na Amazônia colombiana e na Amazônia brasileira, mostrando que, na verdade, o consumo ele é sobretudo cultural e não uma necessidade nutricional, né? Esse grande volume que é comercializado. E o que é mais importante é que a maior parte dessa carne de caça ela é comercializada em feiras. Tá? Então, não é a caça de sobrevivência, com certeza. Tá? Então, qual a importância disso para o spillover? Porque existe uma diferença enorme na situação em que a caça ela se dá numa comunidade onde a carne é consumida pelo próprio caçador. Então, claro que existe a chance do chamado spillover, né, dessa transmissão através dos fluidos daqueles animais de algum patógeno, mas a chance de que isso ganhe proporções pandêmicas é muito pequena. Então, geralmente, aquilo ali fica contido num surto, porque essas comunidades são relativamente isoladas. Agora, quando a gente está falando de caça comercial, a situação é muito diferente, porque a gente envolve toda uma cadeia de atravessador, comerciante, até chegar no consumidor final, que aumenta muito a chance dessa transmissão e de que ela ganhe proporções pandêmicas, sobretudo quando chega no consumidor final. A gente já está falando de cidades que são conectadas com centros urbanos, que, por sua vez, são conectados com o resto do planeta. Então, esse tipo de caça é muito mais importante como fator de risco para a Amazônia, para a emergência de uma nova doença na Amazônia. E, além do mais, a gente não pode esquecer, né, que o contato com os animais silvestres, esse contato direto, nessa taxa de contato, ela se dá não só pela caça para consumo de carne, mas também para o tráfico de animais silvestres, o tráfico para pets exóticos, né? Os Estados Unidos, por exemplo, são o maior mercado de pets exóticos do mundo, um mercado milionário, que, obviamente, também aumenta a chance de você ter um evento de spillover, transmissão do patógeno de animal silvestre para o homem. Né? E tem mais um fator de risco, na Amazônia, que é a nossa falta de conhecimento dos vírus dentro da nossa fauna, da nossa riquíssima fauna amazônica. Então, não é por falta de capacidade, a gente sabe muito bem, né? A Fiocruz faz esse trabalho muito bem, mas a gente não tem programa nacional, como a gente tinha, por exemplo, o programa da peste, que fazia sorologia lá dos roedores, né? De forma sistemática. A gente não tem esse programa para o Brasil, e a gente precisa urgentemente desse programa para o Brasil. Então, se a gente observa o que a gente chama aqui, esse artigo de 2017 também,
ele quantifica o déficit no registro de vírus, ou seja, para a fauna, para a riqueza de espécies que a gente tem dentro desses diferentes grupos de mamíferos aí, o que a gente esperaria em termos de vírus descrito, né? E o que a gente tem, quanto mais quente a cor, maior é esse déficit, ou seja, a gente deve ter muito mais espécies do que já foram catalogadas. Então, a gente tem aqui aqueles grupos, né, lembrando, morcego, primata, roedor, né, com a Amazônia com um déficit enorme. Se a gente soma tudo isso, né, todos esses grupos taxonômicos, a gente vê que a Amazônia é a região do planeta com maior déficit de registro de vírus. Então, a gente realmente tem que correr atrás desse prejuízo, dessa lacuna de conhecimento muito importante dos vírus que estão dentro da nossa riquíssima fauna. E quando a gente vai atrás, a gente encontra muitos vírus. Esse artigo ele é citado e recitado, é um artigo antigo de 2001, que mostra, né, que nesse estudo aí, 187 novos vírus com potencial epidêmico foram identificados na Amazônia. Então, se a gente voltar àquele mapa, se lembra, esse mapa aqui era um mapa de risco, áreas de risco para a emergência de novas doenças de origem zoonótica, levando em consideração o tamanho populacional, a gente vê o Sudeste Asiático como mais importante. Isso sem levar em consideração esse déficit no registro de vírus. Se a gente leva em consideração o déficit no registro de vírus, esse aqui é o resultado. Então, a gente vê, na verdade, que o Sudeste Asiático deixa de ser uma área tão importante e a gente tem no Brasil, o Brasil praticamente inteiro, né, como uma área com muito risco de emergência de novas doenças, a Amazônia e, inclusive, sobretudo o Cerrado. Então, o que a gente pode fazer a respeito, né, com todo esse conhecimento que a gente tem? Então, e, na verdade, foi por isso que eu fui convidada para dar essa palestra. Depois da Covid, eu passei a trabalhar bastante com a quantificação do custo de prevenção de pandemias através da ação ambiental. Então, esse foi o primeiro artigo que a gente publicou, uma equipe interdisciplinar com economistas, sobre a ecologia e economia para a prevenção de pandemias. Mais recentemente, esse ano, a gente publicou mais um, na mesma temática, quantificando melhor os benefícios de um programa dessa natureza. E quais são as 4 principais ações que a gente propõe? A gente propõe o controle do desmatamento, o controle do tráfico de animais silvestres, a biossegurança na criação animal e a vigilância sanitária nas áreas de risco. Ou seja, todos os tópicos que eu abordei aqui já, né? Então, uma coisa importante que a gente faz é quantificar o custo em termos de vidas humanas e também o custo monetário associado com essas doenças infecciosas emergentes de origem zoonótica. Tá? Então, a gente quantificou todas que ganharam proporções pandêmicas desde 1918, começando lá pela gripe espanhola até a Covid-19, cerca de 20, tá? E a gente quantifica que todo ano a gente perde 3,3 milhões, em média, né? 3,3 milhões de vidas humanas para essas doenças. E isso tem um custo associado de 350 bilhões de dólares por ano. E se vocês quiserem, depois eu posso explicar como é que a gente quantificou isso. Ao mesmo tempo, a gente faz uma estimativa do custo de um programa de prevenção de pandemias em escala global. E a nossa estimativa, baseada naquelas 4 ações principais que eu mostrei. E a nossa estimativa é de 22 a 31 bilhões de dólares por ano. Parece muito dinheiro, né? Mas, na verdade, não é. Então, a nossa conclusão é que reduzir pela metade o risco das pandemias poderia salvar 1,6 milhões de vidas por ano, a um custo que é apenas 5% do custo anual com essas doenças infecciosas emergentes. Então, esses 22 a 31 bilhões de dólares são muito dinheiro? São muito dinheiro, mas é muito dinheiro, mas numa escala de economia global não é quase nada, né? Por exemplo, os Estados Unidos gastam todo ano mais de 700 bilhões, a gente está falando de 22 a 30, mais de 700 bilhões só os Estados Unidos gastam com o setor militar. Essa aqui é uma notícia do Trump, tá? Na era Trump, mas o Biden está gastando um valor equivalente, tá? Então, vamos lá. Então, como é que a gente calcula esse custo de prevenção? E qual é o papel da
Amazônia nisso tudo, né? Então, o controle do desmatamento, como é que a gente calculou isso? A gente se baseou no caso da Amazônia. Então, acho que todo mundo aqui sabe, né, que a gente foi capaz de reduzir o desmatamento entre 2005 e 2012 de forma exemplar. Então, a gente usou o programa brasileiro, que a gente chama de Modelo Brasileiro de Controle do Desmatamento, para extrapolar para o planeta como um todo e ajudar nessa conta de quanto é que custaria para fazer um programa em escala planetária de prevenção de pandemias. Acho que não preciso para essa audiência explicar como é que a gente conseguiu chegar a essa redução de 70% do desmatamento naquele período. Tá? Então, quanto é que custou esse programa? Né? Custou $1 bilhão por ano no Brasil. Então, aqui uma referência de 2016 de Cunha, que analisa isso com muito cuidadosamente. Então, a gente está falando de $1 bilhão por ano no Brasil, né? Que representava, na época, 0,1% do orçamento federal, que, na verdade, não importa tanto, porque uma grande parte disso a gente sabe que não vem do orçamento federal, vinha do Fundo Amazônia. Então, na verdade, um custo muito pequeno para controle do desmatamento, que não é nada se a gente compara com o que a gente já gastou com a Covid-19. A Covid-19 a gente já gastou $125 bilhões hoje, o governo brasileiro. E a gente está falando só do que o governo gastou diretamente com a Covid, isso eu tirei do portal da Transparência, sem contar com as perdas econômicas, né, decorrentes da Covid, ou seja, sem dúvida, muito mais interessante do ponto de vista econômico a gente partir com um programa de prevenção de pandemias do que lidar com essas pandemias, uma vez que elas emergem, e o Neil destrinchou isso de forma brilhante. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Agradeço ao convite à Conservation International, à Coalizão Brasil para Clima, Floresta e Agricultura, e a Concertação pela Amazônia, pela oportunidade. Obrigada. Muito obrigada, Mariana. É fascinante ouvir o que vocês nos trazem da ciência. Saio daqui com a cabeça ainda mais provocada para pensar mais ainda em prevenção, prevenção, prevenção. Acho que a mensagem do Neil é muito forte nesse sentido. A gente tem que trabalhar para que os países aprovem esse acordo internacional e que prevenção esteja ali no coração desse acordo e relacionado ainda com os temas da destruição ambiental. Eu queria passar a oportunidade para quem está assistindo, e nós temos um convidado aqui que é da Rússia, é o Andrei Kushlin. Ele tem algumas temas que ele gostaria de compartilhar, e eu vou dar a oportunidade para ele ser o primeiro a se manifestar, interagir com vocês, palestrantes, e depois eu já trago alguns temas aqui que estão no chat, e peço a quem ainda não se manifestou e queira trazer perguntas para os palestrantes, que coloque aqui no chat, para a gente poder transmitir para eles e também para os tradutores terem mais fácil o acesso ao seu texto, para poder ser mais fácil para eles traduzirem. Senhor Andrei, o senhor poderia trazer a tua contribuição aqui para esse debate? Excellent. Thank you so much. Excelente, muito obrigado. É uma emoção compor esta conversa. Muito obrigado a Eliana Andrade pela parceria. Nós tivemos dias incríveis aqui na Itália, com uma cúpula com líderes empresariais que abordaram esse assunto. Eu sou co-presidente e cofundador de uma ação global, uma aliança chamada End Pandemics. Eu não vou dar nenhum slide, mas só alguns pontos no chat que vocês vão ver, claro, que são uma tradução de máquina, então levem isso em consideração. Nós somos uma aliança global que foi fundada em março de 2022, bem no começo da pandemia, com o objetivo de reduzir as próximas pandemias. E
por juízo animal, né? Então, hoje nós ouvimos palestras exatamente sobre o que estamos abordando. Então, a nossa aliança, aliás, falou sobre a prevenção da pandemia na fonte. A coalizão também trabalha de perto com a liderança, com o Neil falou com o diretor, Ari Bernstein, um dos principais autores dos artigos que foram citados hoje. Ele também participa ativamente, nós tivemos uma apresentação, então nós estamos muito bem conectados, mas estamos focando mais nas ações no solo, reconhecendo que nós estamos promovendo soluções de linha de frente que abordam essas causas. E nós temos 4 pilares de ação, que são... Deixa eu só colocar aqui no chat. Então, proteger e restaurar os habitats naturais, reduzir a demanda por animais silvestres, eliminar gradualmente o comércio de animais selvagens e tornar fazendas e sistemas alimentares mais seguros e saudáveis. E as soluções que nós coletamos melhoram e promovem, de fato, o trabalho do que eu chamo de trilhas de impacto. E estou tentando colocar aqui no chat para vocês verem. Então, apoio às ações de linha de frente da comunidade, mudar as políticas públicas, mudar as práticas de negócios. E é nisso que estamos focando muito de perto, nessa cúpula que teve na Itália. Alguns organizadores estiveram aqui, e mudar os comportamentos dos consumidores. E junto aos pilares de ação e as trilhas de impacto, chamamos de casa de soluções, e você pode ver isso tudo bem aí no nosso roadmap. Está no site também, estou colocando tudo no chat para quem estiver interessado. E, por fim, o Neil estava falando muito ativamente sobre as principais necessidades de abordar as vontades políticas no nível mais alto. E ano passado nós tivemos, nós fizemos um apelo aos líderes globais, disponível em vários idiomas, inclusive português. Então está aí em português também. Estou colocando no chat nesse momento. Como somos uma aliança focada na linha de frente, no mundo todo, entre setores, e nós temos uma luz na burocracia e também no impacto disso tudo. E vocês podem ver também o compromisso aqui no nosso site. Se você quiser ler os termos, participar da aliança, quem tiver interesse, como organização, como pessoa, o link está aí no chat. Então, é um prazer ver tanta convergência de esforços vindo de diversas partes do mundo, de setores diferentes. E o que foi falado hoje do Neil, da Mariana, o que nós ouvimos hoje foi uma manifestação dessa convergência e levará todos os esforços para fazer isso acontecer. E muito bom ver essas forças sendo unidas, e fiquem à vontade para ver o que temos no site, participar da aliança, e temos aqui membros, inclusive. Muito obrigado aos membros do fórum e agradeço as interações. Obrigado.
senhor André, obrigada por trazer essa interessante iniciativa e ao Leonardo também por compartilhar. Eu vejo que vocês colocaram vários itens aqui no chat. Sugiro que as pessoas leiam e olhem os links. Queria agradecer muito ao Neil e à Mariana por compartilharem conhecimentos, experiências e preocupações e dilemas que estamos vivendo enquanto humanidade. Queria chamar a atenção por fato de que nós, da Coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura, da Concertação pela Amazônia, da Conservação Internacional, da Arapiaú, temos todos nos dedicado muito ao tema da conservação, da restauração e do uso sustentável dos recursos da natureza. Para nós é fundamental esse olhar profundo e respeitoso da natureza, e a pandemia nos ensinou muito, e principalmente como prevenir ameaças maiores. Creio que a gente está no momento da humanidade em que criar certas regras rigorosas é fundamental, ampliar o que a gente tem no nível das negociações internacionais e dos textos internacionais normativos é fundamental, mas também nas legislações dos países. A proibição do comércio, a proibição do consumo de certos animais é fundamental, mas me chamou muita atenção na fala da Mariana, o tema da ciência. Eu queria colocar uma questão para você, Mariana. Você diz da falta de conhecimento que nós temos ainda dos vírus que podem estar associados aos animais, à fauna na Amazônia. Eu entendo que isso tem a ver com falta de investimento em ciência, com falta de recursos para os institutos de ciência, entidades que poderiam fazer esse tipo de trabalho, mas ainda falta de interesse dos nossos tomadores de decisão. Eu queria te fazer uma pergunta ligada ao tema da ciência, então. Para a gente poder agir preventivamente, a gente precisa estudar, avaliar, analisar os diferentes cenários e, pelo que você está me falando, é bem assustador a gente sequer conhecer os riscos associados aos vírus da fauna amazônica. Como é que a gente chegou nesse ponto? Por que a gente não tem esse tipo de preocupação, sabendo que uma pandemia como a que a gente está vivendo agora tem repercussão gigantesca, né? Se você puder comentar um pouco sobre o papel da ciência. Obrigada por essa pergunta. Eu acho que a gente vive uma síndrome de uma falta de visão de país, né? Uma falta de projeto de país. Eu sinto que a gente chegou em algum momento a ter um projeto de país, em alguns momentos da nossa história, mas que a gente está à deriva há muito tempo. Então, essa falta de projeto de país tem essa síndrome que tem alguns aspectos. Um é falta de investimento em questões ambientais, falta de investimento em educação e falta de investimento em ciência. Então, é uma combinação nefasta, que gera ignorância, que gera desigualdade, muita desigualdade, né? Perpetua a desigualdade. E é claro que a ciência tem um papel primordial nessa questão da prevenção de pandemias, sem dúvida alguma. Então, assim, um monitoramento em escala global dos vírus, por exemplo, o projeto PREDICT foi um projeto de 10 anos dos Estados Unidos para isso. Inclusive, no Brasil, muita coisa foi, em parceria com a Fiocruz, foi descrita através desse projeto que durou até 2019. O Trump acabou com ele aí, junto com a Covid-19, ele acabou com o programa PREDICT. Agora existe o programa Viroma. O programa Viroma é um programa internacional que pretende descrever aí esses vírus em várias áreas de risco. As áreas de risco são, sem dúvida, as florestas tropicais. Então, assim, claro que a ciência tem um papel primordial. E a gente tem uma capacidade impressionante. Não? A capacidade da comunidade científica brasileira não é pouca. A gente, na verdade, se destaca na América do Sul e também na área ambiental, a nossa produção na área de ecologia, na área também de doenças tropicais, é uma produção sólida. Então, a gente tem a capacidade, o que falta, como a gente sabe, é investimento financeiro. Então, a gente vive da nossa capacidade, dos nossos recursos humanos, porque os recursos financeiros não existem. E, para esse tipo de trabalho, os recursos financeiros são essenciais, porque são trabalhos de campo que também envolvem técnicas de laboratório que são muito caras, né? Então, a gente precisa de
de mais investimentos em ciência, obviamente, que faz parte de um projeto de país, né? O que a gente quer ser, né? Um país que não investe em ciência, na verdade, é um país que tem ambições muito pequenas, né? A gente vai continuar sendo um país que exporta commodities até quando? Eu acho que essa é a pergunta, né? Obrigada. Obrigada, Mariana. Eu vou fazer uma pergunta para o Neil. Neil, você falou muito sobre prevenção, né? Eu saio daqui com essa palavra forte na minha cabeça, né? Prevenção e a necessidade da humanidade hoje aprovar um documento internacional que nos oriente para prevenir futuras pandemias e que oriente a legislação dos países. Você está aqui com uma audiência de brasileiros que têm acesso a tomadores de decisão. O que você esperaria dos cidadãos brasileiros e dos tomadores de decisão do Brasil com relação a esse acordo internacional ou resolução internacional que está sendo discutido hoje no âmbito da Organização Mundial da Saúde? You're on mute. Thank you. Right now, Nesse momento, as negociações para o acordo da pandemia estão no órgão governamental da OMS e também para o fundo da pandemia, no Banco Mundial, estão ainda em fase inicial. São negociações recentes que começaram esse ano e, ou seja, tem uma grande oportunidade nesse sentido para influenciar a direção que eles vão tomar. E, claro, eu falo como médico, eu tenho experiência prática, que infelizmente muita gente no setor público, no setor de saúde pública e médico não entendem ecologia. Eles estão focados nos humanos e a gente entende por quê. Mas se queremos que essas ferramentas tenham sucesso, elas precisam pensar no maior contexto e no surgimento dessas doenças infecciosas. Se esse acordo da pandemia e fundo não refletir em uma prevenção upstream, vai acabar com o sucesso dessas ferramentas por alguns dos motivos que eu já falei, como desigualdade. Simplesmente focando na contenção do espalhamento quando o patógeno já está nas pessoas. Então, a pergunta que vocês fazem, eu entendo a situação política que não ajuda muito nesse momento, não sei nada de política brasileira, mas é importantíssimo que a sociedade civil, a academia, participem e se engajem com os decisores, vejam oportunidade e convença os legisladores a ver o que está em jogo, o que tem que ser feito. Eu falei com o doutor Vale, também um pouquinho de mim. Imagino que o André também, o Andrei também, estamos aqui para apoiar. Se vocês precisarem de conhecimento técnico, falem conosco, mas, repito, precisamos das delegações de países que negociem essas diferentes oportunidades e que assumam essa causa, e é muito importante que os países da América do Sul, África, Ásia, liderem isso. A gente não pode confiar em países da Europa e da América do Norte para avançar nessa causa o quanto for suficiente. Mariana, eu vejo que tem uns comentários que estão sendo trocados entre você e a Carla Morcello, que é da Universidade de São Paulo, aqui no chat, sobre consumo de carne. Muito pode ser prevenido pela ação de nós, indivíduos, né, enquanto consumidores. As nossas escolhas determinam o que vai ser produzido, o que vai ser colocado no mercado, e iniciativas como essa de hoje aqui nos ajudam a nos tornarmos consumidores mais conscientes e a disseminarmos a ideia de um consumo mais sustentável de alimentos, né, e a produção mais sustentável de alimentos. Tanto você como o Neil trouxeram aí o desafio que é afastar certas opções de alimentos para poder prevenir essas pandemias, mas também poder gerar opções mais saudáveis. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre a caça? Eu vejo que tem alguma dúvida, eu não sei se a Carla ainda está aqui, se ela quer também complementar. Ela trouxe uma colocação importante. É bacana, sim. Você fica à vontade, Carla? A resposta que ela deu. Oi, Carla. Oi, Carla. Oi, Carla. Oi, Raquel. Oi, Mariana.
Não, o meu comentário era mais porque tem, né? Não tem tantos dados assim, Mariana, mesmo. Mas tem sim um trabalho de uma pós-doc no meu laboratório que mostra sim que a carne, pelo menos para ferro, ela é importante para a camada mais pobre, né? Na verdade, você não vai tem uma diferença entre população urbana ou periurbana. Quando a gente fala urbana, a gente está falando das cidades pequenas, né, na Amazônia, mas para a população, principalmente rural, de baixa renda, ela é, sim, muito importante. Isso em termos nutricionais, né? E aí outra coisa, talvez, que eu não falei, é que tem também questões de componentes sociais. Então, eu fiz um trabalho um tempo em Tabatinga, que mesmo na área urbana, você via que uma das razões de ter a carne de caça são esses vínculos que sobram entre as pessoas da cidade, de origem principalmente rural, e às vezes são populações de origem indígena também, com quem está na zona rural. Então, isso, na verdade, é uma troca de presentes, né? Que tem outra, não é algo que você resolve por questões financeiras. E, bem, depois desse trabalho que a gente fez, agora tem outros mostrando para outras regiões algo parecido. O que eu estava querendo chamar a atenção mais era isso, que por muito tempo a gente sempre bate na tecla do econômico, mas não é só o econômico ou seja, ter um substituto do frango não necessariamente vai resolver, porque a demanda tem outra origem, ela não é financeira necessariamente. Era isso. Foi o que eu disse, né? Que na verdade ela é cultural, né? Porque, bom, segundo aquele trabalho, né? Esse consumo de carne de caça tem um componente cultural muito forte, mais do que uma necessidade nutricional, ou seja, sobretudo para quem tem recurso, né? A carne de caça pode ser bastante cara, na verdade, fora desse contexto que você colocou, dessa troca de presentes, também tem a ver aí com a história familiar de quem está nesses ambientes urbanos, né? Então, tem um contexto cultural forte. A Carla, ela mandou no chat, gente, esse artigo da pós-doc que ela indicou, que eu não conhecia, vou ler com muito interesse, sugiro que também que quem está aqui dê uma olhada. Obrigada, Carla, pelo comentário. Eu acho que a gente está concordando, na verdade, eu não acho que a gente está discordando. Sim, sim, era só uma sugestão. Obrigada. É isso mesmo, acho que tem muita convergência. Obrigada, Carla, pela sua intervenção. Eu fiquei contente também de ver a intervenção do Andrew Cushling e pela iniciativa do End Pandemics. Leonardo, não sei se você gostaria de comentar, acrescentar alguma coisa ao que o Andrew falou. Vocês estão voltando aí, pelo que eu entendi, de um encontro na Itália. Se você tem alguma outra notícia que gostaria de compartilhar com a gente. Desculpa te chamar assim sem combinar antes, mas eu fiquei muito interessada. Obrigado, Raquel. Uma das organizações que faz parte da aliança da End Pandemics é a Now Partners, que tem um foco em provocar uma transformação, né, na economia que cuide das pessoas, que cuide do planeta. E então a gente teve esse encontro recente com mais de 600 líderes, muitos ligados ao movimento das empresas B, em que boa parte das discussões passava por aí, né? Como é que a gente vai desenvolver essa economia que consegue não só sustentar, né, a natureza e as pessoas, mas regenerar os sistemas. E então uma das iniciativas as quais a Now Partners faz parte é a End Pandemics, que eu fiquei bastante impressionado realmente com a afinidade, né, da argumentação, dos focos. Acho que bebem da mesma fonte, tem esse mesmo, acho que importante argumento, e que é algo que realmente, como o Dr. Neil falou, não aparece em lugar nenhum, né? Então, meu intento de trazer o Andrei, e aí, né, eu entrei em contato ontem para trazê-lo aqui, foi meio de última hora, porque a gente estava nessa viagem, eu não tinha visto ainda que esse encontro ia acontecer, é justamente de eventualmente somar forças, porque
já tem alguns integrantes da Endpandemics aqui no Brasil, e eu acho que a gente precisa somar forças, porque é algo muito importante que precisa ganhar relevância devida nas políticas públicas, nas ações dos diversos atores econômicos. Então, acho que esse é um desejo que eu fico aqui de como é que a gente pode continuar, né, conversas e, eventualmente, somar esforços, sinergia para que essas iniciativas ganhem mais força. Muito bom, Leonardo. Eu estou levando essa lição daqui hoje também. Para mim, ficou muito clara a necessidade de unir esforços entre os diferentes atores no Brasil, fora do Brasil, numa cadeia global, mas também bem regional ou local na Amazônia, porque nós não vamos conseguir trabalhar no tema da prevenção se não for de uma forma muito organizada, né? E a ciência está nos trazendo muitos aportes, e vejo que ainda falta muita ciência para ser desenvolvida, né? O alerta que a Mariana nos traz da falta de estudo sobre os vírus na Amazônia me deixou hoje com o cabelo em pé. Eu acho que realmente a gente está brincando com fogo, correndo risco altíssimo, sem nem saber exatamente onde a gente está pisando. Mas eu queria voltar ao Neil e perguntar para ele como é que foi estar no início da pandemia no CDC. No Brasil, a gente ouvia as notícias diariamente, né? Era aquele momento bem tenso no início da pandemia, e diariamente vinham notícias no jornalismo brasileiro que mencionavam o CDC, o que o CDC estava fazendo. Nós, no Brasil, seguimos muito a política, o que acontece nos Estados Unidos, somos uma economia muito dependente da economia americana, então CDC se tornou quase que uma sigla familiar para os brasileiros. E você estava lá, Nil, você estava no CDC no início, então eu queria saber um pouco mais como foi essa experiência para você e o que você agora está observando sobre o CDC nesse aspecto da prevenção que você nos traz aqui como relevante e urgente. Thanks. For me, joining Obrigado. Então, para mim, como parte do CDC, entrar nele era um sonho de infância. Meu pai teve varíola quando era criança, e até hoje eu vejo o legado que deixou no rosto dele, porque ele ainda tem as marcas. Então, eu queria entrar para o CDC e foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida. Eu falei sobre ebola, aprendi muito sobre ele, e também raiva, Covid, varíola. E a Covid foi uma tragédia para a saúde pública que não havíamos visto de forma tão aguda em muitos anos. E eu trabalho no CDC desde Nova York nos últimos 5 anos, de 2015 a 2021, então 5 anos e meio. A minha experiência durante a Covid foi profunda, porque New York foi tão atingida pela primeira onda da Covid nos Estados Unidos no ano 2020. Você geralmente ouvia sirene o tempo todo em Nova York. Não sei se vocês já foram, agora eu estou ouvindo a ambulância passando bem fora do meu apartamento aqui, mas em Nova York, durante a pandemia, você ouvia ambulância o tempo todo. Era descontrolado. Duas pessoas morriam, e quando as pessoas morriam, era problema de racismo estrutural e estruturas racistas que temos nos Estados Unidos. Eu tive o grande privilégio de liderar o programa de contato de Covid que em Nova York foi um dos trabalhos mais difíceis, mas um grande privilégio. Mas eu decidi decidi sair do CDC porque nós estamos respondendo aí a surto após surto. Agora vem a varíola do macaco, que está se espalhando, e os esforços de contenção são vagarosos demais para conter o espalhamento. Eu quero dizer o seguinte, também precisamos investir em prevenção. Por isso eu decidi sair do CDC e entrar na minha organização atual para evitar que o espalhamento aconteça do início. O CDC não funciona perfeito durante a pandemia, e tem muitos motivos para isso, mas o serviço público que eu trabalhei com o CDC são pessoas
pessoas do maior caráter. Thank you so much. Muito obrigada. Realmente emocionante ouvir o seu relato aí, até da sua história pessoal e do seu compromisso como médico de estar tantos anos envolvido com isso. E como membro da Conservação Internacional, também preciso dizer que uma organização como a nossa foca realmente na raiz, na conservação dos recursos naturais, na sua inteireza, né, na sua integridade. E é claro que quando são degradados, o foco acaba sendo restaurar. Então, nós temos esses dois olhares na conservação internacional. E eu vejo que muitos dos que estão aqui também estão muito ligados no tema da conservação. Eu pergunto se mais alguém gostaria de trazer alguma coisa. O Marco está colocando aqui, eu não vejo outra forma a não ser a implantação de políticas públicas que sensibilizem, induzam e alcancem os municípios. É realmente no nível local que a gente consegue ter muito impacto, né? A gente estava, não sei se ainda está aqui conosco, um médico fantástico, que é o Gilberto Natalini, vereador por muitos mandatos no município de São Paulo. Não sei se o doutor Natalini ainda está aqui. Se tiver, é muito bem-vindo para trazer o seu depoimento, mas eu lembrei do Natalini, porque Natalini, durante muitos anos, investiu no que eu considero uma das maiores iniciativas de sensibilização sobre temas ambientais e de saúde pública, uma conferência que acontece anualmente, tem uma escala tremenda, e chega a pessoas não iniciadas, não convertidas ainda a esses temas. Isso é fruto do trabalho, de um dos trabalhos, entre inúmeros, que o nosso vereador vem conduzindo, e também, acho que ele já se foi, aqui não estou achando o nome dele. Natalini, você está aí ainda? Não. Se tiver, bem-vindo para colocar. Mas para quem não conhece, eu sugiro procurar no Google o Gilberto Natalini, é um médico muito comprometido. Nil, acho que é uma pessoa que seria fantástico você conhecer. Natalini está na frente de muitas brigas e lutas que convergem, né, os dois temas da proteção ambiental com da saúde pública. Eu queria abrir ainda para quem quiser perguntar, não sei se temos ainda alguma pergunta adicional. Mariana, não sei se você quer complementar depois do que você ouviu das últimas falas. Na verdade, eu queria agradecer de novo essa oportunidade. Eu queria agradecer a vocês que estão aqui, porque vocês estão trabalhando para a prevenção de pandemias. Então, eu queria agradecer. É raro que eu tenha a oportunidade de dar uma palestra para um grupo de pessoas que está trabalhando ativamente, talvez não conscientemente, mas ativamente, para aquilo que a gente tem defendido. Então, obrigada por esse trabalho. Foi interessante você falar, não, talvez não conscientemente, né? Quando o Nil chegou na conservação internacional, foi quando eu passei a ter a consciência de que o que eu fazia era prevenção. Então, eu acho que essa conexão entre as áreas do conhecimento, a multidisciplinaridade, conexão entre o mundo da saúde pública e o mundo do meio ambiente é mais do que urgente, né? No momento de múltiplas crises que a gente vive. Mariana, não sei se você teria ainda um minuto, a gente ainda tem 8 minutos aqui até terminar o encontro, mas tem uma pergunta aqui da Ana Karina, não sei se a Ana Karina Moreira, se você quer falar oralmente, mas se você puder ler aí, Mariana, eu vou ler para quem não estiver olhando o chat. Ela diz o seguinte: boa tarde, muito obrigada pelas informações da palestra. No estado do Pará, nos últimos anos, houve aumento de áreas dedicadas ao cultivo de açaí. E por ser um dos produtos bandeira do estado, tem sido amplamente incentivado o seu cultivo, e inclusive já tem sido foco de alguns alertas por conta da retirada de vegetação nativa. O perigo é que outras culturas sigam o mesmo caminho, como o cultivo do cacau. Pergunto se essa mudança de vegetação, que embora seja incentivada pelo seu interesse para a bioeconomia, não seria também um tiro no pé em termos de propagação de vírus aqui na Amazônia. Eu não sei, Mariana, se você está acompanhando esse tema, e eu não me aventuro a responder. É um tema cabeludo. É um tema cabeludo porque, na verdade, assim, o açaí, sem dúvida, é uma alternativa muito melhor à pecuária, do ponto de vista ambiental. Ao mesmo tempo, tem esse problema, né, da conversão, de estar começando a ver conversão de florestas. Tem outro problema também, né, que é a introdução do açaí
da Amazônia na Mata Atlântica, que está hibridizando com o palmito jussara. Então, eu acho que as questões ambientais, e sim, em princípio, entrou qualquer atividade dentro de floresta, isso é um problema desse debate, que qualquer atividade dentro de floresta aumenta a chance da transmissão de vírus, tá? Ao mesmo tempo, a gente quer manter a floresta em pé e a gente quer trazer recursos para as famílias para se manterem com as florestas em pé. Então, a gente entra numa situação de contradição aqui, né? Então, eu sou totalmente a favor da bandeira do desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável implica em fontes de renda que mantenham a floresta em pé. Então, as pessoas têm que entrar na floresta. Então, assim, por isso que eu disse que é um tema difícil. Então, eu acho que a gente talvez possa pensar esse tema em termos de diferentes cenários. Quais os cenários que a gente tem? A gente não tem cenário perfeito em questões ambientais. Toda solução ambiental tem, na verdade, alguma implicação negativa, ou em questões ambientais mesmo, ou em questões econômicas. Então, a gente tem que ver, na verdade, num cenário maior. Então, nesse sentido, eu acho que o açaí no Pará, eu acho que é uma boa iniciativa, desde que não esteja convertendo florestas e levando em conta que há, sim, risco de contato maior entre pessoas e animais silvestres e, portanto, um risco aumentado de emergência e de spillover, né? Eu espero ter respondido. Eu acho que, na verdade, eu não respondi. São só as minhas reflexões sobre esse tema. Eu acho que é um tema difícil. Eu acho que certamente gerar alternativas de produção sustentável na Amazônia é bem-vindo, né? Eu acho que, no fundo, o que você falou, não haver conversão, né? Evitar desmatamento. A gente não quer que desmate mais nem um hectare de Amazônia, mesmo que seja legalmente, porque a gente já chegou num limite, né? O ponto de não retorno da Amazônia está prestes a se configurar. A gente já desmatou 17% de toda a Amazônia. E os estudiosos da Amazônia dizem que quando a gente chegar em 20% de Amazônia desmatada, a gente chega num ponto de não retorno, que dá início a uma série de processos irreversíveis, dentre eles, talvez, uma savanização. E tudo isso está ligado com as questões das doenças também, que a gente comentou aqui. Um dos temas que me chama muita atenção, que a Mariana tocou, que o Nil tocou, é o tema da comercialização de animais e a exportação de animais silvestres. É um dos maiores fontes de recursos da ilegalidade, da criminalidade, o comércio de animais exóticos, né? E isso é uma coisa que nem com tratados internacionais e muita fiscalização a gente consegue conter. E isso tem a ver com o hábito de consumo, né? Tem pessoas que têm esse hábito de ter um pet exótico e com isso estão gerando muitas vulnerabilidades, além de incentivar o desmatamento. A Leda está falando aqui. Oi, Leda, bom te ver aqui. Não sei se você quer aparecer, colocar a carinha na tela. Ela comenta, a Leda Ascherman, da Prefeitura de São Paulo, né? Ela falou: Gilberto Natalini apresentou um dossiê importantíssimo de áreas destruídas ambientalmente por ocupação irregular na região sul da cidade de São Paulo. É um trabalho muito valioso. Leda, se você tiver o link, se tiver ele em digital, se puder nos compartilhar, senão eu entro em contato contigo, a gente vê como é que a gente vê uma forma de ter acesso a isso e divulgar mais. Eu também estou vendo comentários sobre enfim, a importância de palestras e momentos como esse de diálogo, porque eu acho que é nessa troca que a gente se conscientiza do nosso papel e também como papel cidadão, eleitor, enfim, disseminador. A Adriana trouxe uma questão que ela queria saber dos palestrantes se podemos usar o conhecimento sobre pandemias especificamente selvagens, como quitridimicose com anfíbios, para discutir e prevenir zoonoses. Isso tem sido feito de modo geral na esfera da saúde pública e de saúde. Eu não tinha visto, Nil, obrigada por trazer isso. Mariana, não sei se o Nil, você gostaria de responder a happy to take a stab. So I think there's a lot to be Sim, learned. eu vou falar. Tem muita coisa a se aprender com essas doenças, como o espalhamento de tricose em
anfíbios. Temos muito que aprender com nossas outras espécies amigas. E a minha apresentação focou em pandemias virais, como a Covid, HIV, influenza, mas não falamos muito sobre doenças fúngicas. E existem doenças fúngicas devastadoras, que estão se espalhando em proporções pandêmicas, como anfíbios causando extinções, e também morcegos causando síndrome dos Estados Unidos e outras partes, e outros exemplos também. Então, doenças fúngicas são uma grande ameaça. Já temos novas doenças fúngicas surgindo. Não estou dizendo que vamos ter uma pandemia de fungos infectando as pessoas, mas são características de doenças fúngicas que podem ser muito surpreendentes e são muito difíceis de tratar quando espalhadas sistemicamente no humano. Então, temos muito a aprender com outras espécies e não devemos ter uma abordagem centrada nos humanos. O Neil me deu a última frase, que realmente é a melhor frase para a gente encerrar o encontro de hoje. Chegamos no fim, é que não devemos ter essa visão antropocêntrica, né? Somos parte de um grande e gigantesco ecossistema, somos apenas mais uma espécie nesse planeta, com muita responsabilidade de respeitar as outras espécies e os recursos onde a gente habita. Então, muito obrigada a todos pelo tempo de vocês. Neil, muito obrigado por dedicar seu tempo aqui a uma audiência brasileira. Mariana, parabéns pelo seu trabalho incrível. Espero que vocês fiquem em contato, a gente pode depois compartilhar os contatos de vocês, e vou procurar uma maneira com os palestrantes de disseminar o conteúdo que eles compartilharam. Eu vi que alguns de vocês pediram cópia dos slides, eu ainda não tinha autorização dos palestrantes, mas vou ver com eles como a gente pode fazer para disseminar. Muito obrigada, um bom final de tarde para todos e bom trabalho. Obrigada. Thank you, Neil. Thank you, Mariana. Muito obrigada a todos. Thank you. Obrigada, Neil. Obrigada, Mariana. Obrigado.